Ainda há lugar, o Régio Salvador ao seu palácio chama o pecador. Vem, vem, ó, vem, ainda há no céu lugar. Eis o convite, escuta a voz de Deus. Ó, vinde a Cristo, vinde para os céus. Vem, vem, ó, vem, ainda há no céu lugar. Hoje há lugar, ó, vence a hesitação, pois quem demora arrisca a salvação. Vem, vem, ó, vem, ainda há no céu lugar. A porta breve tem que se fechar, e então a vós não mais podeis entrar. Vem, vem, ó, vem, ainda há no céu lugar. Vem, vem, ó, vem, ainda há no céu lugar. Você está no programa Quarta com o Bispo, um programa da Igreja Metodista. Saudamos aos colegas pastores, pastoras, missionários, missionárias, evangelista, a você, meu querido irmão e irmã, com a graça e com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos pedir que, se você puder, dê o seu like, o seu joinha e nos ajude a divulgar este programa, compartilhando com outros irmãos e irmãs da sua comunidade de fé,
ou que fazem parte do seu ciclo de amizade. Nós vamos dar continuidade nesta oportunidade à terceira parte do nosso tema que vínhamos trabalhando, que é o artigo 17 de Religião do Metodismo Histórico, do batismo. Mas antes, vamos ouvir a palavra de Deus. E nesta oportunidade, em Atos, capítulo 16, versículo de número 15, que nos diz o seguinte: depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. Nos constrangeu a isto. Gostaria de chamar a sua atenção para a expressão ela e toda a sua casa foram batizados. Esse texto está nos falando da experiência de Lídia. Mas antes, vamos relembrar o artigo 17 de Religião do Metodismo Histórico, do batismo, que em nossos cânones nos diz o seguinte: o batismo não é somente um sinal de profissão de fé e marca de diferenciação que distingue os cristãos dos que não são batizados, mas, porém, é também um sinal de regeneração ou de novo nascimento. O batismo de crianças deve ser conservado na igreja. Na semana passada estávamos falando da importância daquele ou daquela que nasce em Cristo Jesus, de ser uma nova criatura. Até citamos a frase que nos diz que nós temos muitas pessoas batizadas, mas poucas pessoas convertidas. Isso significa o quê? Que a conversão, ela é a transformação, ela é a mudança de caráter, de atitudes, de modo de falar, de modo de agir, de proceder. E isso é algo muito relevante no batismo. Muitas pessoas são batizadas, mas poucas pessoas têm as suas vidas transformadas. E isso é muito importante e relevante. E hoje nós iremos concluir nessa terceira parte, falando sobre esse finalzinho do artigo 17, que o batismo de crianças deve ser conservado na igreja. Lemos o texto de Atos, capítulo 16, versículo 15, que conta a experiência de Lídia, que ouviu a palavra de Deus pregada por Paulo na beira de um rio. Ela era uma empresária, vendedora de púrpura, uma mulher muito importante e relevante na história bíblica, pois tudo indica que foi a partir dela, da sua casa, da sua cidade, que o evangelho ele entrou ou se expandiu por toda a Europa. E esta mulher, segundo o que a Bíblia nos diz, ela foi batizada, mas não somente ela, mas toda a sua casa. E na expressão toda a sua casa, isso significa que também o seu marido, as pessoas que trabalhavam com ela era uma vendedora de púrpura, e também as crianças. E será que não havia crianças na sua casa? Essa expressão toda a sua casa é repetida na Bíblia várias vezes. É lógico, é óbvio que não está escrito literalmente na Bíblia sobre o batismo de crianças, mas nós gostaríamos de refletir a partir desta expressão e de muitos outros fatos interessantes. Por exemplo, não está escrito na Bíblia que a mulher deve participar da ceia do Senhor. Não obstante a isso, nós não proibimos as mulheres de participarem da ceia do Senhor, que é um dos 2 sacramentos, mas elas são convidadas a participar da ceia do Senhor. Da mesma maneira, não está escrito que as crianças eram batizadas, mas elas não são privadas de ter este sinal da graça e do poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, Lídia e toda a sua casa, certamente crianças,
foram batizados quando aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Então nós, metodistas, batizamos crianças porque encontramos respaldo na Bíblia Sagrada que nos afirma que famílias inteiras eram batizadas, como este caso, como o caso do carcereiro, que Paulo ele prega e durante a madrugada ele aceita Jesus, e o texto bíblico também nos afirma que ele e toda a sua casa foram batizados. E essa expressão está presente na vida de várias pessoas que aceitaram Jesus, cujas suas famílias foram batizadas. Nós, assim, então, podemos refletir: será que as crianças não faziam parte dessas famílias? É óbvio que sim. Não podemos aceitar de forma alguma a não prática do batismo infantil, pois isto é ir contra os preceitos doutrinários da palavra de Deus. Se você tem alguma coisa contra o batismo infantil, mude de opinião, né? Mas não pode permanecer com esse tipo de comportamento, porque a Bíblia ela nos aponta durante vários textos que famílias inteiras foram batizadas. E se existe alguém que tem pureza no seu coração, é uma criança. Portanto, nós, metodistas, entendemos que Jesus Cristo não excluiu as crianças. Ele mesmo disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. E nós também, como metodistas, não podemos excluir as crianças. Nós respeitamos outras denominações que pensam diferente de nós, metodistas, que não batizam criança, mas não aceitamos em nosso meio essa insubmissão ou insubordinação doutrinária, pois nós temos bem claros os fundamentos bíblicos e teológicos deste tema através da carta pastoral do Colégio Episcopal sobre o batismo infantil. Há também testemunhos históricos dos pais apostólicos ou pais da igreja que praticavam o batismo infantil. Portanto, é um absurdo afirmar que crianças não têm direito ao batismo. Afirmar que o batismo infantil não é bíblico é, no mínimo, falta de conhecimento da Bíblia e da história da igreja. A igreja ela tem uma história, e se quisermos ter uma igreja metodista forte, nós precisamos fortalecer essa doutrina também, batizando as nossas crianças e assim dedicando-as ao Senhor, seguindo os preceitos bíblicos. Vale a pena aqui destacar que também a apresentação de uma criança, ela não substitui o batismo, mas ela apenas é uma apresentação. O batismo é mais do que uma apresentação, é uma aliança que aquela família está fazendo com Deus, dedicando totalmente o seu filho ou a sua filha ao Senhor. E nós precisamos restaurar esses valores doutrinários na vida da igreja, raízes bíblicas e wesleyanas, que é a prática do batismo infantil. Não devemos aceitar nenhuma imposição de grupo neopentecostal ou pentecostal. Respeitamos, como disse, quero enfatizar novamente, aqueles e aquelas que não batizam criança, mas não somos destas denominações. Nós somos metodistas, e como metodistas temos uma tradição histórica, um conhecimento da Bíblia e da Palavra de Deus, e precisamos interpretar essas doutrinas a partir desses princípios, e não de opiniões de A, de B ou de C. Mas para nós o importante é as Escrituras, porque nelas estão tudo o que nós precisamos saber, e está contida ali a nossa vida de submissão à palavra, que é a nossa única regra de fé e de prática. Devemos, portanto, restaurar a alegria de sermos metodistas e não devemos aceitar a imposição
do mercantilismo religioso da fé, que tem se instalado hoje no protestantismo brasileiro e transformado a vida de muitas igrejas apenas em igrejas que visam ganhar dinheiro. Até tem frases absurdas que a gente ouve, como pequenas igrejas, grandes negócios. Igreja não é negócio. Igreja é casa de Deus, é lugar de oração, é lugar de comunhão, é lugar de dedicar a criança, o juvenil, o jovem, o homem, a mulher, o ancião. É lugar de adorar ao Senhor. Não é lugar de vender a fé, de falar somente do poder da cura, mas, sobretudo, de transformação, de novo nascimento, de uma nova vida em Cristo Jesus. Tudo isso, meu querido irmão e irmã, é muito importante e relevante para cada um de nós. Assim, então, meu querido irmão e irmã, queremos convidar você a sempre estar conosco nas quartas-feiras para refletir sobre esses temas doutrinários. São temas profundos que estão na Bíblia Sagrada, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento e também na história da Igreja Cristã. Vamos então, nesse instante, falar com Deus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai, nós te louvamos, te glorificamos por esta oportunidade em que estudamos a respeito da importância do batismo. Não importa se é por aspersão, por derramamento ou por imersão, mas ele é super importante, relevante na vida de cada um e de cada uma que te aceita como Senhor e Salvador da sua vida. E também, sobretudo, é importante que haja a transformação, a mudança do nosso caráter, do nosso modo de agir, do nosso modo de pensar. Senhor, quantas pessoas estão em nossas igrejas e já foram batizadas, mas que infelizmente não nasceram de novo, não são novas criaturas, mas que haja através do batismo o verdadeiro nascimento, a nova vida em Cristo Jesus. Pai, e ajuda-nos a não excluirmos também as crianças, elas fazem parte do reino de Deus. Senhor mesmo disseste: vinde a mim os pequeninos, não vos embaraceis, não vos impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Eu oro pelas crianças, eu oro, Senhor, pelos juvenis, pelos jovens, homens, mulheres e anciãos, porque todos e todas fazem parte da tua igreja e da nossa comunidade de fé. Que tu estejas abençoando e que haja o batismo, o novo nascimento, a transformação, a nova vida em Cristo Jesus. Assim eu oro e abençoo este irmão, esta irmã que está refletindo conosco e que ele possa se esforçar em abrir a Bíblia, a tua palavra, em buscar conhecimento profundo da palavra de Deus. Tu mesmo dissestes que nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Dá-nos o entendimento das Escrituras e do poder do teu Espírito Santo e abençoa-nos, assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Você está na Quarta com o Bispo, um programa da Igreja Metodista. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Terra, eu posso ver tua glória sendo espalhada, mesmo em meio à dor, por todo lado. Eu posso ver tua face sendo revelada em cada filho teu. Senhor, tu és a paz que
transforma terra em céu. Jesus, maravilhoso, proclamo essa fé. Mesmo que eu não possa ver o reino acontecer. Por toda a terra eu posso ver tua glória sendo espalhada, mesmo em meio à dor. Por todo lado eu posso ver tua face sendo revelada em cada filho teu. Senhor, tu és real, tu és a paz que transforma a terra em céu. Jesus, maravilhoso, proclamo essa fé. Mesmo que eu não possa ver o reino acontecer. Senhor, tu és real, tu és a paz que transforma a terra em céu. Jesus, maravilhoso, proclamo essa fé. Mesmo que eu não possa ver o reino acontecer. Que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, que o céu se manifeste aqui, aqui. Que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, que o céu se manifeste aqui, aqui. Senhor, tu és real, tu és a paz que transforma a terra em céu. Jesus, maravilhoso, proclamo essa fé. Mesmo que eu não possa ver o reino acontecer. Senhor, tu és real, tu és a paz que transforma a terra em céu. Jesus, maravilhoso, proclamo essa fé. Mesmo que eu não possa ver o reino acontecer. Acontecer, 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 acontecer,